Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. A segunda leva de importantes torneios do circuito masculino e a abertura dos eventos do saibro feminino foram os destaques da semana passada no circuito internacional. Obviamente, Carlos Alcaraz teve todos os holofotes sobre ele, jogando em Barcelona, onde ele defendia o título, importantíssimo se ele ainda quiser brigar pelo número 1 do mundo durante o saibro europeu. Ele foi lá e cacifou o título de 2022, repetiu a sua atuação do ano passado, não fez uma exibição tão espetacular assim, mas a final dele contra o Stefanos Tsitsipas foi realmente de primeira categoria. Dominou completamente o grego, teve só um probleminha no começo do jogo quando teve seu saque quebrado, 2-1 para o Tsitsipas com o serviço, mas ele conseguiu recuperar a quebra logo em seguida e dali para frente, meu amigo, ele deu um banho no Tsitsipas, dominou com forehand. O Tsitsipas não conseguiu sair daquele jogo de xadrez que o Alcaraz construiu, dominando sempre de direita e aí variando com pancadas na paralela, bolas muito anguladas ou a sua espetacular deixadinha. Brilhante atuação dele na final, o que embala muito o Alcaraz para Madrid. E obviamente Madrid, novamente, ele vai ter lá que defender seu título para aí sim, quem sabe, com a defesa repetindo os 1000 pontos do ano passado, chegar em Roma grudadinho. Seriam só apenas 5 pontos de diferença para o Novak Djokovic, que aí sim é ele quem terá que defender o torneio de Roma e não poderá somar pontos. Grandes duelos aí, vamos esperar aí obviamente que o Djokovic se recupere completamente do problema no cotovelo para que ele desenvolva o seu melhor tênis possível em Roma e principalmente Roland Garros. Um dado bem interessante aqui que eu estou vendo no Tênis Brasil de hoje, você pode dar uma conferida lá e vale destacar para vocês. A gente está tão falando aqui da excepcionalidade que é o Alcaraz, do fenômeno que ele é e não há a menor dúvida que ele seja, mas veja só, pertinho de completar 20 anos, né, ele vai completar agora na segunda semana de Madrid, o Alcaraz tem 113 vitórias como profissional. Isso é apenas a 14ª marca da era profissional, né? Parece um negócio excepcional, mas é 14ª era. Ele está atrás de muita gente importante, outros até nem tão lembrados e conhecidos. Vamos dar aí o caso aqui de Guillermo Pérez Roldán, um argentino que jogou muito bem. Ele chegou a ter 129 vitórias de nível ATP antes dos 20 anos. Jimmy Arias, Aaron Krickstein, quer dizer, jogadores aí que a gente nem lembra muito que eles fizeram grandes coisas no circuito, mas também grandes nomes como John McEnroe, Goran Ivanisevic, Michael Shank, Agassi, né? E principalmente destacar em relação ao Nadal, ao Borg, que eu acho que é muito importante quando a gente fala em saibro, né? Olha só que uma coisa curiosa. O Alcaraz, portanto, com 113, ele tem 40 vitórias a menos que o Nadal com a mesma idade. E 2 vezes, quase 3 vezes menos que o Borg. O Borg tinha 280 vitórias antes de completar 20 anos. Isso é uma coisa fenomenal, né? E também não deixa de ser muito curioso que um nome de muito destaque nessa lista dos fenômenos precoces do tênis masculino, o Mats Wilander, que tem bem menos que o Borg, 179, aliás, menos até que o Boris Becker, porém o Wilander, antes de completar 20 anos, portanto na faixa exatamente etária que tem o Alcaraz, o Wilander já tinha 3 troféus de Grand Slam no seu bolso, né? Ele já era bicampeão do Australian Open e era campeão de Roland Garros antes de completar 20 anos. Portanto, quando a gente pensa em fenômenos aí, o Alcaraz é espetacular, mas tem muita gente que precisa ser lembrada nessa história de jogadores espetaculares. No feminino, vimos aí a Iga também confirmar o seu título lá em Stuttgart, importante, ela vinha da lesão, conseguiu jogar super bem, ela tinha pulado a Fed Cup, a Billie Jean King Cup, ela preferiu não jogar, saltou para se recuperar fisicamente e mostrou estar completamente em forma sobre o saibro, jogou muito bem a semana inteira e deu um passeio em cima da Aryna Sabalenka na final. Sabalenka sempre naquela aposta do seu jogo agressivo, errando demais, enquanto a Iga, além de agressiva, muito consistente. Olha, a Iga é, sem dúvida alguma, o grande nome da temporada de saibro feminina daqui para frente. O podcast Tênis Brasil desta segunda-feira, desta semana, vai falar de tênis brasileiro e de importante aspecto do tênis brasileiro, que é a renovação, os novos nomes que pintam por aí.
Vou bater um papo aqui com Paulo Cleto. Paulo Cleto foi chamado pela Confederação Brasileira para trocar ideias, passar uma semana ali treinando 3 nomes muito futurosos da nova geração de tênis brasileiro, aqueles que ganharam a Copa Davis Juvenil do ano passado, até 16 anos lá na Turquia, em cima dos Estados Unidos. Eles 3 mais o Pedro Boscardin passaram uma semana treinando com o Paulo Cleto junto a seus treinadores pessoais e depois competiram no Challenger de Florianópolis da semana passada. E tudo isso, o que aconteceu nessa semana toda, todas as suas visões, as suas impressões, o Paulo Cleto vai nos contar aqui no podcast. Aguarde aí que você vai gostar de ouvir. Paulo Cleto, mais uma vez aqui com a gente no podcast Tênis Brasil. Prazer receber você aqui, Paulo. E mais interessante ainda, para você falar do teu trabalho desenvolvido nas 2 últimas semanas em Florianópolis, quando você teve o prazer ali de conviver tão pertinho com o que pode ser a nova futura geração de grandes resultados do tênis brasileiro. Antes de tudo, obrigado pela tua presença, Paulo. Zé Nilton, é sempre um prazer falar com você e com os leitores e ouvintes do Tênis Brasil. Paulo, segundo ano que você abraça esse projeto da Confederação, a Semana Paulo Cleto de desenvolvimento, de treinamento. Conta pra gente como é que é essa ideia, o que se fez, o que se pensa sobre esse projeto, de onde surgiu essa ideia de juntar aí as esperanças do tênis brasileiro e conviver com eles dentro de um espírito até de equipe e de progresso técnico. O primeiro convite veio, obviamente, por parte do Rafael Westrup, que é o presidente da Confederação Brasileira de Tênis. Foi no final de 21, outubro, novembro de 21, que eu fiz a primeira vez em Itajaí, também em Santa Catarina. Naquela ocasião reunimos cerca de 5 tenistas, sendo que o centro ali que nos acolheu, ali em Itajaí, eles também têm uma série de tenistas que treinam lá, um lugar excelente como treinamento, como para juntar tenistas. Eu gostei muito de ver que existe aquele lugar lá. E aí nós passamos uma semana inteira treinando, apesar de termos tido a concorrência com a chuva, eles tinham ali 3 quadras cobertas, então isso ajudou bastante. E depois nós fomos para o torneio na semana seguinte, em Rio do Sul, também aí em Santa Catarina, onde, para minha felicidade, 2 dos tenistas que estiveram presentes foram as finais, que foram o Gustavo Reite e o Pedro Boscardin. Naquela ocasião, o Pedro ganhou acho que 7-6-4 ou 7-5 no terceiro. Um partidaço, os 2 fizeram uma excelente semana, tanto de treinamento como a semana seguinte de torneio. E foi dado esse start, era para ter acontecido o ano passado, eu tive problemas de saúde, não pude ir, não pude comparecer ao convite deles, deixamos para este ano, e esse ano a gente aproveitou que era para ser de uma certa forma, em tenistas mais focados em fazer, aqueles tenistas que estão fazendo a transição do tênis juvenil para o tênis profissional. Esse foi o tema na primeira vez, e dessa vez nós fizemos um pouco diferente. Eu dei essa sugestão, aproveitando o gancho que os meninos de 16 anos conquistaram esse título inédito de ganhar a Copa Davis Juvenil, que é o campeonato mundial, por equipes. Ganharam na Turquia, batendo os Estados Unidos na final. Então, foi feito o convite para esses 3 tenistas, né, que são o João Fonseca, o Pedro Rodrigues e o Gustavo Almeida. Isso. Junto com seus técnicos, além do Pedro Boscardin, que também é de Santa Catarina. Então eram 4 tenistas que estavam ali, presentes sempre junto com os técnicos. O tema da reunião é sempre
trazer os tenistas com os técnicos. E o meu foco, não dá para dizer que é maior, mas pelo menos tão forte quanto é nos tenistas, é nos técnicos. Porque a ideia da CBT, que é a ideia que me cativou, que eu aceitei fazer, é pegar a experiência que eu tive, que eu acumulei durante a minha carreira como treinador, tanto como capitão da Copa Davis, que foram 18 temporadas, como também os inúmeros anos que eu passei no circuito e treinando desde campeões mundiais juvenis, a tenistas de mão cheia. Então eu tento passar para esses jovens técnicos e os jovens tenistas um pouco da minha experiência para eles irem para a estrada e tentar usar isso da melhor forma possível. Esse é o tema. Eu até te interromper um pouquinho, Paulo, para lembrar o pessoal que está em casa, nem todo mundo é da nossa geração, né? Para lembrar aqui que o Paulo treinou até simultaneamente, dentro do mesmo time dele, os dois melhores tenistas da época que ele treinava, Luiz Mata, Cássio Mota, depois entrou o Jaime Onsins, quer dizer, eram todos os tops, os melhores tenistas masculinos da sua época. O Paulo treinou e usava também esses nomes na Copa Davis, né? Então é sempre um trabalho de altíssimo nível, no mais alto nível. E até também é bem interessante situar isso, né, Paulo? O Nico veio de um jeito, né? O Luiz Mata veio de um jeito, já um pouquinho de mais idade. Agora o Jaime você pegou muito jovem, né? Ainda nessa transição praticamente profissional. Então toda essa bagagem que você teve na formação desses jogadores que tiveram que fazer várias mudanças ao longo da carreira, né? Uma carreira de sucesso que os três tiveram, mas principalmente o Jaime, né? Que foi um jogador que você pegou lá do início e transformá-lo num tenista profissional, transformá-lo num jogador de ponta como ele foi, um grande nome de Copa Davis. Então esse todo o trabalho que o Paulo fez aqui, né? E que eu acho importante que o pessoal saiba desse background, né? Acrescentando ao que você disse, tanto o Cássio quanto o Jaime, eu comecei a treinar quando eles tinham 18 anos, então, fazendo essa transição do juvenil para o profissional. O Mater, como você lembrou, eu comecei a treinar aos 22. Só que o Mater só foi jogar profissional a partir dos 22 anos de idade. Foi quando ele decidiu abandonar, vamos dizer, a carreira dele como engenheiro. Ele estudava no Mackenzie, ali ele decidiu, vou fazer uma tentativa no tênis profissional, ele que tinha jogado o juvenil até os 18 anos. Então, ele ficou 4 anos na universidade, não jogava torneios, nada disso. Então ele falou, vou fazer uma tentativa, então eu ajudei também na transição. Então esses 3 tenistas fizeram a transição comigo, teve outros, tipo o Kirmair, o próprio Kirmair, eu treinei logo, foi o primeiro que eu treinei. Mas sim, o foco aqui também era tenistas que precisam fazer essa transição de jovens jogadores para jogadores mais encorpados dentro do circuito profissional. E me conta o que foi especificamente esse trabalho que você desenvolveu essas 2 semanas lá, Paulo? O que exatamente vocês trabalharam, aspectos técnicos, táticos, emocionais, mentais? Me dá um panorama. Olha, nós nos reunimos todas as manhãs. Nós estávamos todos alojados no mesmo hotel, saímos dali, nós tivemos dificuldade um dia e meio com chuvas lá, alternados. Nós acabamos usando uma quadra coberta que é no sítio da família Kirten, que nos cedeu essa quadra para o nosso uso. Lembrando que o Pedro Boscardin, um dos tenistas, é um tenista que é apadrinhado pelo Gustavo Kirten. O Gustavo é bem amigo da mãe do Pedro, o ajuda. O Guga mesmo, nós conversamos bem conversado antes de eu ir lá para Floripa, e o Guga falou, não, eu vou aparecer, faço questão que ir lá. Ele veio, ele presenciou, ele não vem todos os dias, que ele também tem que surfar, né? Mas ele veio bastante, seguia, aí eu pedi um dia para que ele conversasse um pouco com os tenistas, ele ficava mais fora da quadra, ficava ali acrescentando. Eu falava, vem, Guga, fala aí.
E ele, de vez em quando, ele aquecia, entrava e falava, o que foi um enorme ganho também para os tenistas e seus técnicos. De repente eles tinham o Paulo Kleber e o Gustavo Kirten, o Murum do mundo, ali conversando com eles. Então, acredito que fez todos eles deixaram bem claro que isso foi um diferencial enorme para eles terem essa semana. Mas voltando, que nós fazíamos todas as manhãs, era ficar em quadra cerca de 2h30 a 3 horas. Teve dias que foi mais curto. E voltar à tarde, mais ou menos pelo mesmo período, umas 2h30. Teve dia que foi um pouquinho mais longo, teve dia que também foi um pouco mais curto. Mas o padrão era esse. Eles tinham também os seus deveres de casa quanto ao trabalho físico que eles fazem isso de forma perene, cada um tinha o seu, eles faziam preparo físico, alguns deles iam a um fisioterapeuta, que é um cara bem conhecido lá em Floripa, o Pedro ia lá um dia sim, um dia não, o João Fonseca também foi por lá, sabe? Eles têm uns cuidados extras agora, que são coisas bem importantes para eles, até você por considerar o que eles colocam de energia e de força nos treinamentos dentro de quadra. Além da exigência do tempo, é uma exigência de força também. Então eles continuam fazendo o trabalho paralelo de força física, assim como alongamentos antes de entrar na quadra e fisioterapia após, quando necessário. Basicamente era isso. Aí você vai lá e disseca, estende ou não, sobre o que era feito dentro da quadra, como que era feito, como que era conversado, esse tipo de coisa. Fora isso, nós almoçamos e jantamos juntos todos os dias, como se fosse uma equipe Copa Davis, vamos colocar assim, que era esse formato. Você ia lá, ia junto para as quadras, a gente tinha que pegar uma condução que a CBT disponibilizou, uma van, aí entrávamos em quadra, almoçávamos ali próximo ao clube, que foi o clube que veio a receber o Challenger na semana seguinte. Almoçávamos, voltávamos, eles descansavam um pouco ali quando dava, porque do lado eles estavam em obras para receber o Challenger, então era serra, era bateção, estava difícil, mas assim mesmo o cansaço era tanto que eles encontravam, não sei como, uma maneira de dormir. Teve que um dia lá, eu tive que falar, os caras, por favor, vamos dar uma volta, voltem daqui uma hora, porque a molecada precisa de um descanso, entendeu? E os caras entenderam, todo dia aquele horário, que era umas 2 horas da tarde, eles davam um tempinho para a molecada dormir pelo menos uma horinha, vai. E depois à noite a mesma coisa, só que à noite a gente voltava para o hotel, o jantar era ou no hotel, ou num local que tem ali, que é vizinho ao hotel, um restaurante ali. Só teve uma noite que nós fomos num japonês, que a molecada nos deu uma imperativa que eles queriam jantar nesse lugar, e fomos todos nós lá. Paulo, claro que sempre delicado, se você não quiser falar em nomes especificamente, não tem problema algum, mas eu queria que você me desse um panorama do que você sentiu dessa garotada, desses 3 nomes, que são nomes com evidente potencial, principalmente o João Fonseca. Nós vimos justamente na semana seguinte no Challenger de Floripa ele fazer aí uma campanha incrível, né? Ganhar 2 jogos, ganhar do Thiago Wilde, que foi um partidaço que ele fez, né? Um jogo duro, que até o parceiro de duplas dele lá, que ele acabou vencendo. Depois ele perdeu na rodada seguinte, um jogo duríssimo para o Eduardo Ribeiro, que aliás é um jogador que eu tenho visto com bastante evolução, né, no circuito, já está uma idade um pouquinho mais avançada e tal. Mas eu queria que você me desse um panorama do que você viu, do que você sentiu desses 3 jogadores e do papel dos treinadores deles nesse estágio que eles estão. Bom, então vamos lá. Temos não só os 3 jogadores, mas também o Boscardini, que estava junto, apesar de que ele não estava na equipe juvenil. Desses 3, a primeira coisa que me chamou muito a atenção é a amizade deles. Eles vivem assim, um no colo do outro, assim, eles são bem amigos, a maneira como eles
conversam entre si, como eles cuidam um do outro, é muito legal. Eu que estou tanto tempo afastado, você voltar a trabalhar com garotada, porque eles vão perder isso, com certeza, infelizmente, um pouco quando eles forem para o profissional. Essa amizade quase... é uma amizade juvenil mesmo, sabe? É uma entrega que, quando você vai para o circuito, ela tende a desaparecer, porque aí tem 1001 outras coisas que diferenciam e que interferem nesse tipo de bond, vamos colocar assim. Mas é uma coisa tocante e interessante de ver como os três são bem unidos, até pelo título que eles conquistaram, que eles vão dividir o resto da vida. Eles foram campeões mundiais da faixa de idade deles. Ali nós temos três personalidades bem distintas, como não poderia deixar de ser. Um carioca, o João Fonseca, que é lá do Rio de Janeiro, aquele sotaque pesado do country, falando 12. É um garoto introvertido, inteligente, quieto na medida que, tendo 16 anos de idade, você convivendo com garotos de 16 anos de idade, eles são um pouco mais zoeiras do que os três. Os três são quietos. Eles são menos quietos quando eles estão perto um do outro, mas os três são bem na deles. O João pouco fala, vai falando aos poucos, mas não é. O Pedro Rodrigues também, se deixar, ele entra mudo, sai calado, fazendo jus à cultura mineirinha, né? Ele que é de Belo Horizonte. Aí temos o Gustavo Almeida, que é treinado pelo Duna Marcolin, veio do projeto social que o Duda tem em Curitiba, um projeto maravilhoso que ele já vem produzindo campeões há tantos anos. Gustavo é um deles, é uma figuraça. Gustavo é um negro com tremendo de um atleticismo, uma família carente, um garoto com as dificuldades de quem vem de uma família carente, mas é um jogador, você vê que é um coração enorme, traz um diferencial, ele traz uma mistura bem interessante para o trio Calafrio ali deles. Gostei muito de trabalhar com o Gustavo, né? E eu acho que todos os três vão jogar tênis, cada um também diferente na maneira de jogar tênis. O Gustavo vai ser um jogador forte, um jogador que, se não tem o melhor estilo como tem o João Fonseca, vamos dizer assim, ou mesmo o Pedro, ele era de longe o melhor voleador, é um jogador muito bom junto à rede, é um jogador que vai crescer sendo muito bom junto à rede, bom sacador, gosta de atacar, um jogador muito interessante. O Pedro Mineirinho é um jogador mais sólido, talvez eu me arriscaria a dizer que ele é o jogador mais emocionalmente, ele é mais junto já dá para ver como que ele vai ser daqui a alguns anos, sabe? Ele é um lutador, até um jogador que ganhou praticamente tudo na faixa de idade dele, até um ano atrás, quando o João começou a se sobrepor sobre todos eles. Mas o Pedro é um jogador muito sólido do fundo da quadra, erra muito pouco, golpes bem redondos, e está passando por uma fase, sofrendo um pouco agora, que ele vai ter que fazer algumas adaptações ao jogo dele para fazer frente ao tênis profissional. Apesar disso, eu preciso lembrar sempre, eles têm 16 anos de idade, hein? 16 anos de idade e batem na bola como se tivessem 20. E por fim, o deles, falando dos três novamente, o João Fonseca, que é esse tratado hoje como fenômeno, que esse é o único lado, vamos dizer, negativo, se é que você pode dizer que existe alguma coisa negativa ali,
ele já ser considerado um fenômeno e com isso ser criado uma série de expectativas. Mas ele, mais uma vez, mostrou lá, com a vitória sobre o Thiago Wilde, que ele mata a cobra e mostra o pau. Ele dá muito na bola, mas dá que nem gente grande mesmo. Tem golpes muito bons, golpes redondos. Também tem, assim, uma lista telefônica de coisas que ele tem que trabalhar para se adaptar ao tênis profissional, mas, de novo, tem 16 anos de idade. Ele, como os outros, tem bons técnicos que estão bem próximos do João, é o Guilherme Teixeira, que está bem próximo dele, fala a mesma língua. O Guilherme é bem interessado no tênis e nos segredos do tênis, conversamos bastante, assim como o Valner Oliveira, lá de BH, que já trabalhou com o Bruno Soares, trabalha com o Pedro Rodrigues, e o Duna Marcolin, que trabalha com o Gustavo Almeida, que está aí, quase que um veterano. Além dos três, nós tínhamos o Pedro Boscardin. O Pedro, que também, perdão, testando novas águas. O Pedro teve um problema, questão de 1 ano atrás, por aí, ele que estava indo muito bem já na carreira dele, subindo, vencendo torneios Challengers, torceu o pé, partiu um ligamento, afastou das quadras de um tempo. É sempre frustrante para o tenista, especialmente nessa idade, você ter que se afastar tanto dos treinamentos como da competição. Agora o Guga, que é o mentor dele, o mandou já uma vez para Buenos Aires. Ele está lá treinando com o Gumi. Vocês vão lembrar do Gumi, um argentino que foi profissional e que treinou o Gustavo Kirchner bem no final da carreira do Guga. Então agora o Boscardin, após esses treinamentos e após essa semana de competição lá em Santa Catarina, embarcou para um novo torneio já em Buenos Aires, e lá ele vai de novo, acho que vai para Santiago e depois volta para Buenos Aires para continuar os treinamentos dele lá. Não sei exatamente como é que eles vão fazer entre Buenos Aires e o Rico Schlatter, que mora em Joinville, que é a mesma cidade do Pedro. Mas essas novas tentativas por parte do Gustavo Kirchner com ele estão começando a acontecer. Pedro também é um ótimo garoto, muito trabalhador, e é bom porque você tendo um jogador um pouquinho mais velho que seja, o Pedro deve ter 20, você tendo um jogador que se dedica bastante aos treinos como ele se dedica, serve de inspiração para os outros. Eu estive assim, conversei bastante com os técnicos porque eu tinha um pouco a vontade de conversar com os técnicos, eu tinha um pouco de hesitação de quanto poder puxar os tenistas nos treinamentos. Primeiro, porque eu não convivi com eles antes, e segundo, porque eles são jovens, eles são muito fortes, estão muito bem, mas eles não têm o corpo de quem já tem aí, como é o Boscardin, que tem aí 3, 4 anos de tênis profissional, onde o corpo já enrijece, já fica forte, já se protege melhor. Então, obedeci os limites que os técnicos pediam, encurtamos sempre que foi necessário, sempre que os tenistas acusaram um pouco cansaço, apesar da vontade deles, tendo sempre em mente a preparação para a semana seguinte. Até ali, quando nós chegamos, a ideia era que o João Fonseca teria o convite da confederação para jogar a chave principal, junto com o Pedro Boscardin, que já tinha o acesso à chave principal. Aí, durante a semana, a confederação ofereceu o wildcard
Aí eu coloquei 2 deles para jogarem, obviamente o Gustavo e o Pedro. Fizeram um jogo onde que o Pedro ganhou, aí convenci, onde que também não foi necessário muito convencimento, a Confederação a oferecer o terceiro convite também ao Gustavo. Eu vejo com muito mais bons olhos você dar esse convite de um challenge aqui no Brasil a esses tenistas que foram campeões mundiais, que são, como você colocou no início, nova esperança, do que tenistas já mais consolidados, que já tiveram inúmeras chances em torneios como o Challenger, então que deu uma chance para esses daí, chances que foram bem aproveitadas. O João aproveitou muito bem, ele ganhou o primeiro jogo dele, um jogador que ele já não era favorito na primeira rodada. Aí na segunda ele foi jogar com o Thiago Wilde, que ele mesmo confessou, era o ídolo dele. Você tem que entender que o João, 2 anos atrás, ele tinha 14 anos. O Thiago Wilde, ele ganhou o Santiago, você me corrige, há 2 anos atrás? Então, 2020. Um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia. 2020, vai fazer 3 anos. Quando o cara tinha 13 anos de idade. Então ele é, vamos dizer assim, tem carteirinha nesse tênis pancada, né? Ele acelera muito a bola, assim como o Thiago Wilde. Então, para ele, o Thiago é um ídolo. Tá? E ele estava com sérias e más intenções de fazer face a face com o ídolo dele. Ele que os dois combinaram de jogar duplos e jogaram duplos. A partida dos dois, eu faço já adiante isso daqui, foi a melhor partida do torneio. De longe. Foi um partidaço, não sei se ainda continua disponível lá no site da ATP, foi uma coisa linda, porque os dois jogaram. O João entrou, obviamente, sem a responsabilidade que o Thiago entrou. E o João foi para as bolas. Ele jogou muito tênis, ele jogou o que ele sabe jogar hoje. O que ele sabe jogar está ali, textbook. E o Thiago Wilde jogou de igual para igual com ele, jogou muito tênis. O Thiago não sentiu a pressão, não se afinou. O Thiago jogou muito tênis também. Eles ofereceram um espetáculo que o público aplaudiu de pé no final, aplaudiriam, independente de quem vencesse aquela partida, quadra central lá lotada. Então, o João hoje, num bom dia que foi o que aconteceu ali, ele joga um tênis que um campeão de ATP Tour, como foi o Thiago Wilde, foi. Eu tenho certeza que o Thiago, nesse presente momento, está jogando melhor do que quando ele ganhou a Santiago 3 anos atrás. Lembrando que ele acabou de vir imediatamente antes desse torneio, ele veio de uma vitória, de uma conquista do Charles lá em Santiago e de uma final. Ou seja, estava bombando. Os outros dois, o Pedro Rodrigues perdeu na primeira rodada para o Puccinelli, que é o jogador que hoje foi eleito pelo Jair para jogar simples na Copa Davis. Fez uma bela partida, acho que foi 6-3, 7-6, bateu na trave ali no tie-break do segundo set, poderia ter levado o jogo para o terceiro set, jogando de igual para igual de novo com o tenista com a qualidade do Pucci. E o Gustavo acabou não conseguindo jogar o jogo que ele poderia jogar, mas contra um tenista também bem perigoso, que ele tentou fazer o que ele sabia, o que foi pedido dele, mas não foi o dia dele. Ele pelo menos teve a coragem de ser agressivo do começo ao fim, independente do resultado. E de novo, vocês vão com certeza ouvir falar desses 3 nomes: Gustavo Almeida, o Guilherme Teixeira e o Valder Oliveira, o Pedro Rodrigues. O Boscardin jogou muito bem, ele perdeu para o italiano, que eu acho que era a cabeça de chave número 2, um jogo difícil, deu uma enrolada nele,
no bom sentido, mas nas duplas o best friend dele lá, como chama o Ribeirão Pretano lá, o Reid. O Gustavo Reid lá, fizeram um belíssimo torneio, ganharam do João Teixeira e do Thiago Wilde na semifinais e acabaram conquistando o título lá, que o Pedro também estava voando. Ele jogou muito bem os dois últimos partidas de duplo, estava lá a 1000 por hora, como ele não teve o sucesso que ele poderia ter tido na simples, ele descontou, levantando o jogo dele, jogando bem dupla, inclusive inspirando o parceiro dele. Fora isso, eu tive muito contato com os treinadores, como eu te falei, o Marco Olímpio com o Gustavo, o Rico Schlatter com o Boscardin, o Guilherme Teixeira com o João Fonseca, e o Valner Oliveira com o Pedro Rodrigues. Conversamos bastante sobre tênis em geral, sobre os pupilos, respectivos pupilos, como foram raras as vezes que as conversas eram em particular, quando se foi necessário, foi assim, mas fora isso, muitas vezes todo mundo dividia as experiências ali, então eu estava conversando de um ou de outro, e os outros técnicos também estavam participando, fazendo as colocações deles, dando as opiniões deles, participando ativamente nos treinamentos, dando sugestões. Eu acho que essa troca que houve entre eu e os técnicos, deu para eles, deles para mim, foi muito rica. E espero que de alguma forma, de alguma maneira, eu também tenha conseguido impactar positivamente os jogadores. Muito bem, seu Paulo Cleto. Parabéns para você, pelo teu trabalho desenvolvido, parabéns pela boa ideia da Confederação Brasileira de Tênis. Acho até que esse processo precisa ter um pouco mais de frequência, assim como eu acho que o calendário brasileiro masculino e feminino, principalmente feminino hoje, que está muito em evidência, com Bia Haddad e Luiz Stefani fazendo grandes resultados aí no circuito, com um ranking muito alto, né? muito nobre. Eu acho que a gente precisa lutar de alguma forma, claro, não pode depender só de confederação, as promotoras têm que entrar na história, o mercado tem que entrar na história, mas o calendário brasileiro interno precisa dar uma crescida, né, Paulo? Precisamos ter mais eventos para dar oportunidade para esses jogadores, como você falou, aí conseguimos dar 3 convites para jogadores de 16 anos, 17 anos que estão aí começando o circuito, bem aproveitados, ganham experiência, ganham pontos dentro de casa, sem precisar dessa viagem exterior. Então acho que precisamos apenas agora batalhar porque o calendário, tanto masculino como feminino, consiga crescer. Eu tenho visto um esforço da CBT em fazer isso sozinho ou com parceria com outros, fazer acontecer eventos tanto no feminino quanto no masculino, mas vejo também que a CBT também tem ajudado a bancar viagens de tenistas, sabe, para irem lá fora, seguir competindo lá fora. Hoje você consegue ir para um tenista como esses meninos aí, eles vão conseguir o ano que vem ir, por exemplo, para a Itália ou para a Turquia e jogar 5 semanas seguidas de eventos, o que facilita muito quando você consegue jogar vários eventos seguidos em locais muito próximos, quando não totalmente no mesmo lugar como eles fazem na Turquia. A gente vem fazendo isso aqui no Brasil, dentro dos limites que você conhece, mas eu vejo que a CBT está fazendo o esforço dela de transformar de uma maneira positiva o calendário, tanto masculino como feminino, que você colocou feminino agora. Lembra que todas as vezes que a gente conversava aqui, até um ano atrás, falava, o tênis feminino, e o tênis feminino, meu Deus, o tênis feminino. O tênis feminino agora está bombando aqui, especialmente liderado pelas conquistas da Bia, né? Então, nós temos hoje praticamente uma top 10, não sei qual que é o ranking atual dela, 10, 11, 12, 13, e pouco importa, ela está ali jogando um tênis de top 10, um tênis que ela impacta em qualquer torneio que ela joga. Então isso com certeza inspira e ajuda
outras meninas. Temos ali em duplas agora, também uma tenista top 10. Sabe? Então, essa menina está bem. Agora seria, como você falou, interessante fazer torneios. Mas, infelizmente, os torneios que nós temos que fazer aqui agora não seriam torneios para a Bia. Não. Porque a Bia agora joga totalmente outro tipo de torneio. Né? Ela joga só o filé mignon agora. Não, sem dúvida alguma, acho que tanto o masculino como o feminino precisa de torneios de base, né? Torneios de 10, 15, challengers, obviamente, até o nível challenger, acho que é o que a gente precisa hoje nesse mercado nosso, para que essa garotada que está vendo os ídolos lá na frente se inspirarem e conseguirem dar esse passo aí, que como nós começamos a conversar aqui, essa sempre difícil transição do juvenil para o profissional, né, Paulo? Você vê uma coisa interessante. O tenista que ganhou do João, perdão, qual que é o nome dele? O Duda, Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro, era um tenista que foi cogitado, nós convidamos ele. O Guga mencionou isso para mim. Aqui vamos ter o Duda. E a ideia, falei com a CBT, quem estava nos intermediando lá era o Ivan Machado, que nos ajudou bastante na primeira semana. A ideia era trazer o Duda. E aí começou a chover nos 2 primeiros dias. Como nós tínhamos um número par já de 4 tenistas, ficou apertado chamar o Duda, por conta de que nós teríamos que deixar uma quadra sempre com um tenista sobrando. Como eu já tinha 4, então nós tivemos que deixar o Duda de lado, e o Duda foi lá, acabou fazendo foi um jogo lindíssimo também, o dele com o João Fonseca. Ele jogou muito focado. Também acredito que ele jogou no máximo que ele consegue jogar. Ele mesmo falou isso ali em quadra. Fez uma bela partida. Tinha um break abaixo. O João chegou a estar na frente do terceiro set. Eu acho que ali ele pregou um pouco, especialmente por conta do jogo do dia anterior, e depois do jogo do dia anterior contra o Wilde, ele teve que jogar duplas, acabou saindo do clube muito tarde, aí sentiu no dia seguinte, mas que não serve de desculpas, né? Claro. Não quer desculpas, mas o Duda fez também um belíssimo torneio, utilizou bem o fator de jogar em casa, lá é o clube dele, mas quase que nós tínhamos o Duda também treinando conosco lá. Bela direita ele tem, né? Eu acho melhor a esquerda. A esquerda dele, eu gostei muito de ele fugia aqui, pegava sempre o João ali no contrapé, ele jogou muito super bem, né? Realmente. Jogou bem, ele tem uma belíssima esquerda, ele estava muito confiante, ele vem confiante porque ele vem jogando bem. Sim. Esse ano ele tem sido muito feliz, tem tido vários resultados. Sempre que você começa a ter vários resultados bons, a confiança começa a florar, a brilhar. E a confiança segue sendo a coisa mais importante do tenista. E, aliás, isso, só para te dar um detalhe, foi uma das coisas que eu mais enfatizei no treino para eles, o quanto que é importante eles cuidarem, investirem, cuidarem da confiança. O tenista que não cuida da sua confiança, ele não é um tenista, ele logo deixa de ser tenista, porque a confiança é que vai fazer com que ele consiga jogar dentro das capacidades dele e com isso consiga vencer, que é sempre a primeira coisa que o tenista quer fazer em quadra. E confiança aí é muito acreditar em si mesmo, né? Esse é um ponto-chave, né? Exato. Eu posso dar aqui um exemplo final disso daí. Eu tive lá muitas luas atrás, quando o Gustavo Kirten aí era ainda juvenil, ele foi treinar conosco na Copa Davis. Eu tive uma conversa com ele, dentro daquelas inúmeras conversas que eu tenho com todos os tenistas, falando muito sobre confiança. E ele, como um ótimo ouvinte que sempre foi, guardou bem o que eu falei sobre a confiança, que eu não vou nem entrar no tema agora, mas para você ter uma ideia, outro dia mesmo ele estava assinando para mim um pôster, quando nós fizemos a inauguração da sede do tênis lá no Esporte Clube Pinheiros,
Ele de novo lá colocou: eu continuo regando a minha florzinha todos os dias. A florzinha, no caso, é a confiança. Sim. Então ele guardou a frase, aí nós temos o quê? 25, quase 30 anos, 30 Sim. anos. Ele guardou e está lá, investindo na confiança, que foi sim sempre um diferencial na carreira dele também. Edson Paulo Cleto, quero te agradecer demais a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil, sempre nos dando excelentes informações, excelentes visões do circuito, e agora gostei muito de ver você também trabalhando junto com a nova geração. Obrigado, um abraço e parabéns pelo teu trabalho. Um abraço para você, Zé Newton, e um abraço para todos os ouvintes do Tênis Brasil. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.